Sempre bom falar de Paralamas, né, Lígia? Muito bom. Né? Brilha os olhos, né? É uma paixão antiga. Não, Talvez uma das mais antigas da minha vida. Então, quando a gente é jornalista, a gente nem sempre pode falar do que a gente gosta, né? Quando a gente está trabalhando para algum veículo e tal. Agora, quando a gente fala do que a gente gosta, ou escreve do que a gente gosta, é sempre um prazer, né? Aí o trabalho sai bonito, sai aquele texto assim que dá vontade de botar na parede e tudo, né? Quero dar aqui as boas-vindas para os nossos queridos Washington, Carol Squazzoni, que é membro aqui do canal, Gustavo Melo, a Iane Chagas Vidal, o Vitor Biasotto também, membro aqui do canal. O Vitor está falando, desculpa fugir do tema, lembrei de você na semana passada. Depois você fala aí, Vitor. O Cauã Oliveira também, boa noite, galera. E o Rafael Martins completando 19 meses de membro no canal. Acho que é um dos mais antigos aqui. Obrigado, Rafa. Viva os Paralamas, a banda mais tropical do mundo. Sensacional. Ó, o nosso querido Roberto Carvalho, pai de Romerito, presente. Muito bom, muito bom. Quem mais temos aqui? O Chamum, o Daniel Alves, o Ricardo Alves, a Luísa Raster de Souza Dias, Dan Matos, Ângelo Renato e o Gustavo pedindo, claro que eu posso mandar um abraço. Um abraço aí para os pais do Gustavo Melo, o Márcio e a Antonieta, fãs do Pitadas. Que prazer, que alegria. Obrigado. Tá aí. Manda um abraço e um beijo. Você não pediu só um abraço, mas já manda um abraço e um beijo, que eu sou carioca, eu sou desse, eu sou do beijo. Né? Por isso que eu falo, abraços para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Então fica aí meus abraços e meus beijos para os pais do Gustavo Melo, Márcio e Antonieta. Lígia e Romero Carvalho. Sala aqui já, a galera chegando e tudo. Já vou pedir para o pessoal que não é inscrito no canal se inscrever, deixar o like, compartilhar para não deixar no final, se não esquece. Compartilhe essa live com os amigos que também amam música brasileira, porque hoje o papo vai ser daqueles de você prepara pipoca, cervejinha ou café e vamos nessa viagem. Não tem como não ser bom falar de Paralamas aqui. Romero, se você me permite, vou começar com a nossa amiga Lígia, a nossa convidada de honra. Lígia, conta pra gente qual é a sua primeira memória com a banda? Qual foi a primeira música ou disco que bateu forte no peito, como diria Márcio Grings e Romero Carvalho? O primeiro disco que realmente eu falei assim, não, eu gosto muito disso daqui, foi Nove Luas. É o disco que eu mais ouvi na minha adolescência ali. Eu tava numa fase que a gente tinha mudado de cidade, minha família tinha mudado de cidade. Eu tava super sozinha, naquela coisa de não conseguir fazer amigos, e a música era, né, a minha válvula de escape, e era Nove Luas. E eu ouvia, eu gostava de Nove Luas por causa de Lourinha Bombril, que era o que tocava no rádio na época. Mas não foi o meu primeiro contato, não. No ensino fundamental, eu fiz um trabalho sobre a novidade. A gente analisou na escola a letra de A Novidade. Então, o primeiro disco dos Paralamas que eu tive nas mãos foi Selvagem. E depois foi que eu fui construindo aí toda, né, a discografia, porque naquela época também, muito nova, né? Não era tão fácil assim comprar disco. E aí disco sempre foi caro, né? Aí o pessoal fala, o disco caro e tal, mas disco sempre foi caro, né? Era o melhor presente de aniversário, né? Quando as pessoas perguntavam, o que você quer ganhar? Eu quero um disco. Eu aproveitava essas datas para pedir os discos. Até que a minha tia me deu a lata pólvora dos Paralamas, que tinha aí a primeira parte toda da discografia, e completou a minha discografia na época. Mas o primeiro disco foi Nove Luas. Sei ele de frente para trás, de trás para frente. Ouvi muito. Sensacional, sensacional. E, Romerito, seu primeiro contato com as bases? Primeiro, eu acho que o Nove Luas é o melhor disco dos Paralamas, só para fazer essa concordância aqui com a Lígia. Assim, mais redondinho, perfeito. Coerente, eu acho, né? Ele é todo coeso, ele passeia por todas aquelas influências que os Paralamas têm, mas assim, sempre eu acho um descasso. Mas meu primeiro contato foi rádio. Eu, como criança, comecei a ouvir muito rádio, né? E tava tocando na época o Beco.
depois Perplexo, depois Lanternas Afogados. Eu fui acompanhando esses hits. Quando uma prima minha foi morar lá em casa, né, a Cláudia, já falei dela aqui algumas vezes, foi uma irmã minha, né, porque ela morou lá quando eu era criança até eu ter 20 anos de idade. E ela tinha 2 discos do Paralamas. Tinha porque ficou comigo esses discos. Ela, depois que ela se mudou e até ajudei ela a comprar uma vitrola de novo, tinha vários discos dela comigo que eu devolvi. Esses eu fingi que não sabia onde estava. Agora você sabe, né? Agora ela sabe. A irmã dela, a Cristina, costuma ver as lives aqui. Talvez, se ela ver, ela vai falar para a Cláudia. O Alagados tem até o selinho da loja lá de Juiz de Fora, lá, ó, Billboard, ó. Billbox, era uma loja de Juiz de Fora. E esse disco estava lá em casa. Esse e o Big Bang eram discos da Cláudia, que eu fiquei para mim. Esse aqui também. Eu ouvia muito esses discos. E aí depois eu comprei o Arquivo. Eu amava. Assim, engraçado que eu ouvi tanto o Arquivo que... O Arquivo eu tenho CD. Que assim, eu escuto as músicas... Quando eu escuto o álbum, quando entra o beco, já vem a música seguinte que tem na sequência do Arquivo, na minha cabeça. Né? Sim. E adoro. O Caleidoscópio era uma abertura tão perfeita, né, que eu ouvia ela toda hora. Assim. Então, o Arquivo eu ouvi muito. E assim, sempre gostei mesmo de Paralamas, assim. Lógico que eu acho, sobretudo, quando eu estava quando eu entrei na faculdade, que eu conheci Lígia, ali eu estava numa fase muito dos anos 70, né, indo muito para trás. Então, essa turma mais anos 80, eu tinha no coração, mas eu estava meio que, não quero ver isso agora, não. Já ouvi, já zerei. Apesar de que essa turma continuou lançando bons discos, né? Paralamas continuou lançando bons discos. Eu lembro quando os tramas, nessa fase até na faculdade, que quando o Herbert sofreu acidente, a dificuldade que o pessoal tinha de falar com a Lígia, que você viu que o Herbert sofreu, assim, quem que vai falar isso com a Lígia? Quem que vai dar essa notícia para ela, cara, que aconteceu? Nem dormia! Eu ficava era coisa assim, era uma coisa assim absurda. Mas eles sempre fizeram. Eu nunca tive uma fase em vida que eu não ouvia ou que eu não gostava de Paralamas. Só que, já te falei isso, né, Sal, que quando eu fui ver o show dos Paralamas no Rock in Rio 1, e aquilo, 3 caras sem banda ainda, sem João Fera, sem metais, sem percussão, sem ninguém, sem cenário, sem efeitos... no palco. Duas plantas apenas, que pegaram do camarim, sem efeito de luz, sem nada, tocando num palco gigantesco, só 3 caras, e tocando um absurdo, em todos os níveis, assim, o baixo profundo, a bateria, óbvio, é um absurdo do Baroni, o Herbert cantando e tocando, e Solane fazendo base. Aí eu falei, gente, não, isso aqui ainda é bem melhor do que eu achava, bem melhor do que tá no meu coração. E aí, a partir disso... muitos anos para ele falar para mim, você tem razão, Paralamas é muito bom. Porque eu acho que já era até Instagram, né, Lígia?